Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Em meio a tanta turbulência que o país atravessa no ambiente político, agravada ainda mais pelos recentes ataques às sedes dos três poderes e prisão de extremistas envolvidos na ação, um assunto que está na pauta de discussões é a liberdade de expressão. Uns defendem que a liberdade de expressão seja considerada um direito natural, tal como o direito à vida e, portanto, sem restrições. Outros defendem limites quando há difamação, discurso de ódio, incitação a crimes, extremismo político e religioso, entre outros. Para tratarmos desta questão, o Ponto de Vista recebe o advogado, procurador da Advocacia Geral da União e professor do curso de Direito da FAESA, Dalton Moraes. Seja muito bem-vindo, professor, ao Ponto de Vista. Obrigado, Theo. Muito obrigado por me receber. Pois é, professor, a liberdade de expressão foi uma das grandes conquistas do movimento iluminista que surgiu como um contraponto, a toda a censura, a toda a repressão da Idade Média. Você acredita que por conta desse antecedente histórico, aquela ideia de liberdade sem limites, ela ainda está muito arraigada nos dias atuais e acaba sendo colocada em discussão quando o assunto é liberdade? Sinceramente, Theo, eu creio que seja um processo evolutivo e muito da realidade que nós vivemos hoje conforma a liberdade de expressão dessa forma absoluta, como você mencionou. Há muito tempo no Brasil se entende que a liberdade de expressão é um direito fundamental, conceituando, um direito fundamental que todos nós podemos exercer para exprimir nossas opiniões. E o fato dessa nossa opinião desagradar alguém não torna essa opinião ilícita. Isso é fato, é assim que nós enxergamos a liberdade de expressão. Porém, a liberdade de expressão, como um direito fundamental inscrito na nossa Constituição, ele nunca foi absoluto. Todo direito fundamental, até para a própria manutenção de um sistema de direitos numa Constituição, eles são relativizáveis, ou seja, todo direito fundamental é relativo, ele tem que ser interpretado à luz dos demais direitos fundamentais descritos na Constituição. E aí tem uma fala popular que é muito interessante, meu direito termina onde o seu começa. E, na verdade, é mais ou menos como se fosse assim. Tem um autor, Gustavo Binnenbonge, que ele faz em letras jurídicas basicamente esse argumento. Todo direito fundamental começa onde termina o direito fundamental do outro. Então, claro que você tem direito à liberdade de expressão, e tem, obviamente, o direito de manifestar as suas opiniões. O fato das suas opiniões magoarem ou chatearem alguém não torna a sua opinião ilícita. Mas se a sua opinião é antijurídica e viola o direito de uma outra pessoa, você, tal como qualquer praticante de um ato ilícito, deve responder. Então, o direito fundamental à liberdade de expressão, pelo menos no Brasil, ele nunca foi considerado como um direito fundamental absoluto. Primeiro, porque a própria teoria constitucionalista não permite isso, e segundo, que o próprio Supremo Tribunal Federal, que é o órgão do judiciário responsável por interpretar a Constituição, nunca enxergou a liberdade de expressão sob esse aspecto de um possível direito absoluto que você pode falar o que quer, da maneira que quer, sem nenhuma consequência jurídica em relação a isso. O fato é que há uma mudança na forma como o Supremo Tribunal Federal interpretava e como ele vai passar a interpretar agora, principalmente a partir desses momentos. Como era essa interpretação por parte do Supremo e quais seriam as possíveis interpretações daqui para frente? Então, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal tem dois precedentes muito importantes, dois julgamentos muito importantes da nossa Suprema Corte em que ele trabalhou a liberdade de expressão. Primeiro foi um habeas corpus conhecido normalmente entre os juristas como o caso Ellwanger. Ellwanger era um autor do Rio Grande do Sul, ele publicou um livro e nesse livro ele trazia opiniões racistas embutidos sobre uma desqualificação do Holocausto. Ou seja, ele argumentava que o Holocausto não tinha acontecido, que os judeus não tinham sofrido nada, que sofreram na Alemanha nazista e tinha um alinhamento racista contra judeus.
Esse caso foi parar no Judiciário, o Ministério Público ajuizou uma ação, ele foi condenado em primeira instância pelo crime de racismo e impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal teve que analisar se ele estava exercendo o direito de liberdade de expressão dele ou se ele estava praticando o crime de racismo. E aí o ministro Celso de Mello tem uma fala muito interessante, ex-ministro, né, se aposentou recentemente. Ele diz o seguinte: a liberdade de expressão é um direito proeminente em relação a todos os outros direitos, porque ele não tem só cunho subjetivo. Não é só, a liberdade de expressão não importa só para mim, ela importa para a democracia, ela importa para a sociedade, porque em coletividades democráticas, a liberdade de expressão é que permite vigiar o Estado, é que permite vigiar a administração pública, é que permite ter acesso de forma transparente às coisas do Estado. Então, a liberdade de expressão é absolutamente muito importante, mas ela não é absoluta. Ela tem limites claros, inclusive quando esses limites estão na lei penal. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a liberdade de expressão era um direito fundamental absolutamente importante, que ele não era absoluto e que a forma como o livro foi escrito, na verdade, não era liberdade de expressão, era o crime de racismo. Esse foi o primeiro precedente. Incitação ao ódio também. Isso, né? incitação ao ódio também. E aí teve um segundo precedente, que é a DPF. A DPF se chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É uma ação própria no Supremo Tribunal Federal. Número 130, em que o relator foi o ministro Aires Brito. Nessa ADPF, estava se analisando se a lei de imprensa, lembra da lei de imprensa, aquela lei lá da ditadura, que na verdade restringia o trabalho jornalístico para proteger o governo? Então, se essa lei lá da época da ditadura teria sido recepcionada pela nossa Constituição, ou seja, se ela estaria de acordo com a Constituição Federal de 88, já que a Constituição privilegia a liberdade de expressão. E aí o Supremo entendeu o quê? Olha, essa lei não foi recepcionada pela Constituição, porque, dentre outras coisas, essa lei permitia liminares para proibir conteúdo jornalístico, para proibir a manifestação da liberdade de imprensa, que é uma das variáveis do direito de liberdade de expressão. Pois é, seria a liberdade de informação. Aliás, aproveitando esse gancho, como é que a gente distingue a liberdade de expressão da liberdade de imprensa ou de informação? A liberdade de expressão é um direito fundamental mais genérico, né? E a liberdade de informação e de imprensa está embutido na liberdade de expressão, né? Porque, veja, liberdade de expressão é algo que todos nós temos, né? A liberdade de informação jornalística é como se fosse a liberdade de expressão empoderada. Por que empoderada? O artigo 5º da Constituição reconhece o direito de liberdade de expressão. Lá no artigo 220, vai dizer que há liberdade de imprensa sem qualquer possibilidade de censura. Ou seja, é como se você, jornalista, tivesse, além da liberdade de expressão, também o direito à liberdade de informar. Obviamente, também não é absoluto, tá, Thelmo? É considerado a possibilidade... Existem parâmetros também, porque muitas vezes... de relativizar. Tem a questão também da credibilidade da informação, uma série de situações, uma série de questões envolvendo. E aí, naquele julgado, relatado então pelo ministro Aires Brito, novamente o Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento de que a liberdade de expressão é um direito absolutamente importante, ele tem preferência em relação aos demais direitos fundamentais, só que ele não é absoluto, ele pode ser relativizável, né? Só tem um detalhe nesse julgamento, Thelmo, que você perguntou o antes e o depois. O ministro deixou muito claro lá de que isso não contemplava a liberdade de informação jornalística considerando a internet. Ou seja, o grande precedente do Supremo Tribunal Federal, que trata de liberdade de expressão, liberdade de informação jornalística, que serve de parâmetro para muita coisa até aqui, dizia que não considerava a liberdade de informação perante a internet. Por que eu estou dizendo antes e o depois? Nesse julgamento anterior, o Supremo disse o seguinte: como é que funciona a liberdade de expressão? Todo mundo pode falar o que quer, inclusive informação jornalística. Não pode proibir, mas o sujeito pode ser responsabilizado civil e penalmente após o fato. Então, você escreveu algo que traz prejuízo a alguém... pode causar os prejuízos. Isso. Você escreveu algo que traz dano a alguém, a preponderância da liberdade de expressão permite a manutenção daquela informação jornalística. Mas se ela causou dano civil e penal a alguém,
tanto o cidadão quanto o jornalista podem responder civil e penalmente posteriormente. Qual é a grande diferença, Thelma? É que nessa época, liberdade de informação era por revista impressa e jornal impresso. E hoje é uma coisa meio fora de controle. Hoje é completamente diferente. A gente vive uma realidade, eu costumo chamar dos novos tempos. E eu creio que o Supremo Tribunal Federal caminha numa tendência de modificar a sua interpretação sobre o aspecto de como a liberdade de expressão vai ser restringida ou limitada, até considerando os momentos que nós estamos vivenciando hoje. Mas não sei se você quer que eu te diga como é que funciona hoje. Não, mas como funciona hoje, qual a tendência que você enxerga a partir de agora do Supremo Tribunal Federal tratar dessa questão da liberdade de expressão, da liberdade de informação nas redes sociais, que é uma realidade que está aí colocada no nosso dia a dia? Primeiro, eu acho interessante a gente situar quem nos assiste ao contexto que a gente vive, né? A gente vive um contexto em que na verdade, há algum tempo atrás, a imprensa filtrava o que as pessoas recebiam, né? Então, a imprensa tinha um papel de mediador de conflitos e de trazer, obviamente, informação, alguns mecanismos com informação isenta, outros mecanismos com opinião, mas uma opinião informativa, né? Esse parâmetro mudou completamente nos tempos recentes. Nos tempos recentes, a gente convive com o fenômeno da digitalização da vida. E no processo de digitalização da vida, nós somos obrigados a conviver com perfis falsos, com mensagens instantâneas em bloco, né? Nós somos obrigados a conviver com fake news, nós somos obrigados a conviver com discurso de ódio e incitação à violência, nós somos obrigados a conviver com deepfake. Manipulação de imagem, manipulação de áudio deepfake, também, né? Adulteração, né? Deepfake é uma tecnologia em que você pega um vídeo e você tem a voz do sujeito, tem a fala do sujeito, só que o conteúdo ele foi adulterado. Vou te dar um exemplo muito categórico, né? Foi recente agora, durante as eleições, em que divulgaram uma deepfake, que na verdade a Renata Vasconcelos, a âncora do Jornal Nacional, estava divulgando uma pesquisa em que mostrava o candidato Lula à frente, e foi divulgada uma deepfake em que o vídeo era o mesmo. A Renata Vasconcelos falando, a voz dela, só que ela dizia que na verdade era o candidato Bolsonaro à frente. A gente vive com essa realidade e vive com uma realidade em que essa informação falsa e inverídica é disponibilizada de maneira instantânea, absolutamente instantânea, basta um clique, instantânea, e com uma possibilidade de abrangência impressionante, porque você atinge milhares, se não milhões de pessoas com esse material. Uma vez que a nossa Constituição ela deixa um pouco aberta, deixa um pouco ampla essa ideia de liberdade de expressão, e aí como você vem colocando aí ao longo do nosso bate-papo, né, o Supremo muitas vezes tem que interferir para dar uma certa regulação de tudo isso. Você acredita que daqui para frente a tendência é que nós tenhamos muitas regulações em cima dessa liberdade de expressão e liberdade de informação? É um debate importante que nós vamos ter que travar, de maneira democrática e de maneira dialogada, principalmente o legislador, para chegar a uma análise do que precisa ser feito. Mas é necessário. É absolutamente necessário. Absolutamente necessário, inclusive considerando as plataformas, que são quem mais ganham dinheiro, aliás, são quem ganha dinheiro com esse tipo de situação. Eu vou te dar um exemplo do Elie Pariser, que é um autor americano, e ele diz que a vida mudou em 2009, quando o Google lançou a pesquisa qualificada. Eu sou advogado e tenho 53 anos, sou um homem branco. Se eu colocar um advogado de 53 anos, um homem branco, que tenha mais ou menos a situação muito parecida com o que eu vivo, e nós entrarmos no Google e fazermos a mesma pesquisa, os resultados para ele serão um e para mim será outro. Por quê? Porque o algoritmo entrega exatamente o que nós queremos. Então, o Elie Pariser, ele diz que essa mudança do perfil, essa experiência compartilhada, o algoritmo entrega só o que nós queremos e ele afasta qualquer possibilidade de que nós tenhamos diálogo em rede social. O algoritmo, ele é escrito para treta, para o conflito. Ele não é escrito para o diálogo,
para que nós discutamos situações importantes que a gente só vai poder resolver com a base do diálogo. Então, na Europa, nos Estados Unidos, já está se discutindo isso. Qual é a responsabilidade das plataformas pelo algoritmo que escrevem? E aqui a gente ainda está tratando o assunto muito na situação, não posso ter, minha liberdade restringida. Não, não é bem isso. Essa é uma discussão exatamente para você ter a liberdade que nós almejamos, que é uma liberdade responsável, com a liberdade de expressão que preserve o outro com quem nós dialogamos e as instituições. Agora, aproveitando esse gancho, antes de encerrar a nossa entrevista, como você avalia as atuais ações do Supremo Tribunal Federal, em especial, né, do ministro Alexandre de Moraes, que vem sendo muitas vezes criticado por estar tendo um certo excesso com relação à punição dessas pessoas que praticaram esses atos extremistas lá em Brasília. Na sua avaliação, à luz do direito, está correta as ações, estão corretas as ações que vêm sendo tomadas pelo ministro, ou isso pode se configurar, de repente, num certo abuso de poder? Qual a sua visão à luz do direito? Veja, é absolutamente natural, nesse contexto atual que nós estamos vivendo, que o Supremo Tribunal Federal reaja como está reagindo. Primeiro, não só porque é a própria instituição que está correndo risco de sobrevivência, e é a instituição que garante a democracia, que os fatos públicos e notórios levam a crer que colocaram em risco a nossa democracia. Então, existe uma coisa, Thelmo, importante para que o nosso espectador entenda, que qualquer tribunal, qualquer juiz, o direito é uma matéria viva. E tem um autor italiano chamado Gustavo Zagerbelch, que ele chama o direito constitucional do direito dúctil. O direito constitucional é aquele que transmite, ductibilidade é, por exemplo, o cobre que transmite a eletricidade, né? O direito constitucional transmite os valores sociais mais importantes. Quem é o Supremo Tribunal Federal? É a corte encarregada de interpretar este documento, a letra fria da Constituição, os valores que inspiraram a Constituição, sob a realidade que nós vivemos. Então, se você pensar como o Supremo Tribunal Federal interpretava a Constituição de 88, lá quando ela nasceu, que existia ainda o Muro de Berlim, a União Soviética, e o mundo hoje, em pleno século XXI, com todo esse contexto que eu te falei de rede social, é claro que o Supremo Tribunal Federal tem uma maneira diferente de agir. Por quê? Porque ele precisa ser levado à realidade. Qual é a realidade que o Supremo tem vivido hoje? Que a liberdade de expressão, se é que se pode chamar isso de liberdade de expressão, em que nós temos movimentos orquestrados em redes sociais, em internet, com discurso de ódio, com incitação à violência, inclusive tipificados na lei penal, a lei do Estado Democrático de Direito, que é a lei 14.197, diz que é crime incitar a animosidade entre forças armadas e agentes civis, e que é crime tentar a abolição violenta ou por grave ameaça do Estado Democrático de Direito. É sob esse contexto que o Supremo Tribunal Federal está interpretando hoje a liberdade de expressão. Então, mais do que é natural que ele tenha mudado o posicionamento dele para dizer o seguinte: não, você não tem direito de falar isso na rede social porque isso é crime. E o potencial que você tem de prejuízo por essa sua fala criminosa na rede social descaracteriza a sua liberdade de expressão e, consequentemente, eu, como Poder Judiciário, posso limitar a sua liberdade de expressão. Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas eu acho que deu para a gente conversar um pouco, né, aclarar um pouco essa discussão. Agradeço muito a sua presença aqui no Ponto de Vista. Esperamos contar com a sua presença aqui em outras ocasiões. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição para dialogar. Nós é que agradecemos e eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!